Bom dia, eu me chamo Maria Helena Costa dos Santos e, junto com meu orientador Carlos Infante, foi desenvolvido o projeto de iniciação científica com o título Métodos Analíticos para a Determinação de Insumos Farmacêuticos. O objetivo geral do projeto foi desenvolver um método analítico para a determinação de fármacos, utilizando técnicas eletroquímicas e espectroscópicas. O medicamento abordado foi o antihipertensível metildopa. Existem vários métodos propostos na literatura para análise deste medicamento. Não existem muitos métodos condutométricos, métodos utilizando técnicas eletroquímicas, e por isso foi abordado este método, pois é um método pouco complexo, rápido e de fácil manipulação, que poderia ser muito bem empregado em laboratórios de análise de medicamentos. Esta é a estrutura do medicamento metildopa. Ele é um ácido, ele pode ser classificado como ácido, e os hidrogênios responsáveis pela empregados na reação ácido e base são esses dois hidrogênios do fenol, do grupo fenol, que serão titulados na reação ácido e base na titulação condutométrica. O procedimento para o desenvolvimento do método foi pesar 50 miligramas, uma massa equivalente a 50 miligramas do comprimido, que foi dissolvido em 25 ml de água destilada. Prosseguiu-se com as titulações condutimétricas, adicionando alíquotas de 100 microlitros do titulante, a base inicialmente hidróxido de sódio, a solução, e os valores de condutividade foram registrados a cada medição. Foram obtidos pontos antes e após o ponto de equivalência, e a partir desse ponto de equivalência, o medicamento ele foi quantificado. Aqui foi o teste inicial, onde apresentou uma curva condutimétrica apresentando um ponto de inflexão não muito evidente, mas mais ou menos em 1 ml, ou foi o ponto de equivalência, e aí seguiu-se com o desenvolvimento do método para poder aperfeiçoar mais e tornar mais visível esse ponto de equivalência e ponto de inflexão da curva. No desenvolvimento do método foram feitos testes de titulante, onde o potássio, lítio e sódio, hidróxido de potássio e lítio e sódio foram testados. Vemos que não houve muita diferença entre os três, então escolheu-se o de sódio para continuar o método. Foi feito também o teste de concentração do titulante, foi escolhido a concentração de 0,5 mol por litro, que apresentou um melhor comportamento, parecido com 0,6, porém 0,5 é menos concentrado, então é melhor para o desenvolvimento. E após, teve o teste de solvente. Nós vemos aqui que apenas a água destilada foi mais eficiente do que etanol e uma mistura água-etanol, então prosseguiu-se utilizando água destilada nas soluções do medicamento. Por fim, houve testes de validação, como a repetibilidade, foram feitos em duplicata, e por meio da reta da curva de condutimétrica, no ponto de equivalência, obtemos a massa do metildopa. Vemos aqui que fugiu um pouco do esperado, que foi 50 miligramas, apresentando um erro relativo de aproximadamente de 1 a 10%. O mesmo foi visto no grafo de reprodutibilidade, a massa fugiu um pouquinho de 50 miligramas, apresentando um erro relativo não muito grande, mas porém que ainda pode ser otimizado. O espectro do medicamento ele também foi realizado e a curva de absorvância versus concentração foi feita. A curva apresentou uma boa linearidade, né? Foi uma reta, quase uma reta. Porém nós concluímos que os testes, o método espectroscópico, ele não é muito eficiente, pois ele necessita de padrões puros do medicamento, o que muitas vezes não é de fácil acesso. Logo, o método condutométrico, ele possui boas perspectivas, por ser fácil, rápido e de baixo custo, além de ser alinhado com a química verde, pois utilizamos pouquíssimo volume. O volume ele foi de 2 ml ao todo, utilizando a micropipeta,
Então, resta apenas otimizar cada vez mais o método, a fim de obter valores menores de erro relativo e desvio padrão.